em Êxodo 20, versículo 8 a 11, que nos diz: Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalhará e fará todas as tuas obras. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro da tua porta para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que nele há. E ao 7º dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Êxodo 20, versículo 8 ao 11. Então está aí, sem sombra de dúvida, na lei de Moisés, que os judeus eles tinham o 4º mandamento da lei de Moisés para guardar o sábado, e até hoje os judeus ortodoxos obedecem esta lei, guardando da lei de Moisés, guardando o sábado, executando até hoje, como o povo de Israel. Então é isso, não há controvérsia, mas essa não é a controvérsia nesse momento, esse não é o ponto de enfatização, mas o ponto é: hoje em dia os cristãos devem também guardar o sábado como na lei de Moisés? Ou essa lei foi rompida, abolida com a vinda de Jesus Cristo? A antiga aliança tinha umas ordenanças que não passa para a nova aliança. E da aliança velha para a aliança nova tem algumas amplitudes, completude. O que começou no Antigo Testamento se completa no Novo. O que começa no Antigo Testamento e se complementa no Novo Testamento. A continuidade, aquilo que era no Antigo Testamento continuar valendo no Novo Testamento. Aquilo que era do Antigo Testamento também vale para o Novo Testamento, como amor ao próximo, amor a Deus, continua. E princípio de ruptura, ou seja, aquilo que não passa para a nova ou o Novo Testamento, Aquilo que estava no Velho Testamento não passará para o Novo Testamento, como por exemplo o sacrifício de animais para expiação dos pecados. Já no Velho Testamento fazia, mas já no Novo Testamento já não faz mais, porque Jesus é o Cordeiro perfeito, que morreu ao nosso lugar e ressuscitou ao 3º dia como sacrifício. Aí se houve a ruptura e não precisamos mais fazer esse sacrifício ao Senhor. Agora vamos ver se os cristãos devem guardar o sábado. Vamos ver o que a Bíblia fala, o apóstolo fala, Jesus fala, para nós hoje, dentro da palavra de Deus. E também há alguns grupos religiosos que falam também. Então vamos ter base bíblica para entendermos melhor. Primeiro, vamos ver o que Jesus fala. Jesus foi o que mais escandalizou os judeus, por guardar o sábado, por fazer, é escasso disto, vamos ver o que Jesus fala sobre isso. E vamos ver aqui o que Jesus fez, que curou paralítico no sábado, e a palavra do Senhor vai dizer aqui em João 5, 9 a 10, que nos diz: imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus: ao que fará curando? Hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito? Veja aí, Jesus ele já escandalizou aqueles fariseus, religiosos que guardavam o sábado por ter curado naquele dia de sábado. Segundo ponto, Jesus é o Senhor do sábado também. Vejamos lá em Mateus 12, 8. Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Veja também que Jesus disse, outro ponto, Jesus disse: o sábado era feito para o homem, que o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Marcos 2, 27. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado.
E o sábado, aí, você viu que foi feito para o homem descansar, não carregar um jugo sob uma lei, né? Ter que guardar este dia como o memorial, né, de um jugo, de uma lei. Hoje, não. Vejamos e vamos ver como os discípulos, né, se comportavam, a igreja de Jesus Cristo, do Atos dos Apóstolos, né, também a respeito do sábado. Porque Jesus, ele quando foi assunto ao céu, e a igreja continuou, né, e vamos ver como se comportava, né, cada um na doutrina do Atos dos Apóstolos, como eles guardavam os dias e como se comportavam. Aqui no Atos 2:46, que nos diz: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, diariamente. Veja aí, eles visitavam os templos diariamente, não apenas só um dia. Vejamos também o que Paulo, né, nos diz. Vejamos, Atos 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Você viu aí agora, no primeiro dia da semana. Então, no primeiro dia da semana é domingo. Estava eles reunidos no partir do pão, que é domingo e não no sábado. Vejamos também em 1 Coríntios 16:2, que nos diz: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade e vá juntamente para que, se não, façam coletas quando eu for. E aí o apóstolo Paulo, né, se reunia também no primeiro dia da semana, né, com os discípulos para poder fazer a coleta das suas propriedades, né, para poder ajudar-lhes, né, a cada um conforme a sua necessidade. E vejamos que a Bíblia é clara que nós não devemos guardar dia, né? Vejamos, né, em Gálatas 4:10, guardai dia e meses e tempos e ano, receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Que é Paulo que fala aos Gálatas, a igreja que queria se justificar, que o povo da lei que guardava, né, o sábado. Então ele falou: então eu trabalhei em vão, né, para vocês, né, porque os outros dias, né, foi em vão, e não devemos guardar um dia, pois todos os dias, né, é abençoado. E outro texto também aqui, mais claro, aqui em Colossenses 2:16, que nos diz: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e de bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado, porque tudo isto tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Paulo aqui é claro em avisar que aqui é a sombra daquilo que há de vir, que é Jesus, o nosso descanso, e o nosso descanso eterno, né, quando formos arrebatados. E o sábado apontava, na verdade, para os cristãos, né, que irão ser salvos na eternidade. Portanto, o sábado não precisa mais ser guardado. E foi relatado aqui pelo apóstolo Paulo, pela sombra daquilo que irá de vir. Mas o sábado, ele não é guardado para adquirir a salvação, né? Várias religiões têm, né, como adventista, eles guardam o sábado, né, como para obter a salvação. Porém, eu não estou aqui para falar, né, da pessoa, estou aqui para falar da doutrina. Então, a salvação não é por causa do sábado. E vamos ver aqui o que fala a palavra de Deus em Romanos 14:5-6, que Deus não faz a diferença de dias, nem de ano, nem de nada. Vejamos: um faz a diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tenha opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. Então, se você quiser guardar o sábado como memorial para Deus, não tem problema. Se você quiser guardar o domingo, a segunda, a terça, não tem problema. Mas a diferença é guardar para se obter a salvação.
E ainda que muitos guardam e diz que não é para se obter a salvação, alguns não, tudo bem, mas tem outros que guardam sim para se obter a salvação. E não é quem diz, né? A Ellen White diz, né? Vejamos, é uma profetisa, né? Ellen White, pela Igreja Adventista, que ela é uma inspirada por Deus, né? É uma profetisa, né? Então, e vejamos que temos que ter cuidado porque dessa doutrina atrelar, né, o sábado como salvação. Vejamos o que ela diz. Vejamos o que ela diz aqui nos seus livros, né, Testemunhos Seletos, volume 3, página 23. Olha o que ela diz. Santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. Então isso é errado, porque não se pode se entrelaçar o sábado como salvação eterna, porque a Bíblia é clara, lá em Romanos 13, 20, que não é pelo sábado, pelo guardar do sábado, é pela graça que somos salvos. E pela lei, ninguém é justificado, mas apenas só pela graça que somos salvos. Lá em Efésios capítulo 2, né? Pela graça, como fala por Jesus Cristo, né? E vejamos mais que ela fala lá na sua mensagem Escolhidas, volume 1, página 66, que nos diz: e se alguém cresce e guardasse o sábado e recebesse a bênção que o acompanha, e depois o abandonasse e transgredisse o santo mandamento, fecharia a porta da santa cidade a si próprio, tão certo como haver um Deus que governa em cima no céu. Você viu? Isso foi ela dizendo, né? Nas suas mensagens escolhidas lá no volume 1, página 66. Então, a pessoa está aí agora, né? A Ellen White está dizendo que a salvação é entrelaçada ao sábado, ao guardar o sábado. E não é assim que Deus fala, de jeito nenhum. Você tem que ter cuidado. E ela diz mais que o quarto mandamento é o selo de Deus, né? E está entrelaçado, né? Aqueles que não guardam como um selo da besta. Já se viu isso? Já se viu isso? Ora, se tem o sinal, o número da besta, não tem salvação? Como se pode? Então, veja o que ela fala mais ainda. Aqueles que não guardam o sábado, né, já marca sua vida como o símbolo da besta. Então, veja o que ela diz no livro do Grandes Conflitos, na página 448. Veja, que é, pois, a mudança do sábado, senão o sinal da autoridade da Igreja de Roma, ou o sinal da besta. Então, cuidado, né? Que você possa abrir seus olhos, ter cuidado de muitas, né, heresias, né, disfarçado de cristianismo, para que você não possa estar vivendo, perdendo tempo aqui na Terra, né? E vai ter que prestar conta a Deus. Você tem um manual aqui na Terra ainda que se chama a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E você tem que examinar ela e não ir por vento de doutrina que muitas vezes você pensa, né, que está indo pelo caminho certo, está indo pelo caminho errado, né? Lá em Provérbio 14, né, 12, e a caminho para o homem parece direito, mas são caminho de morte. Então você tem que ter cuidado. É preciso examinar as escrituras conforme para ir por vento de doutrina, por heresias, e você está achando que está agradando a Deus e está indo pela contramão. Jesus, ele ama o pecador, mas aborrece o pecado. Então, mais uma vez, você está vendo aí que essa profetisa, Ellen White, não é uma profetisa verdadeira, né? Que muitas vezes eles acreditam e não é verdadeiramente conforme Deus quer. Está fazendo suas próprias doutrinas, enganando a muitos. Tenha cuidado. Eu não estou falando de pessoas, eu estou falando de doutrina, eu estou falando de rudimento e segmento bíblico, eu estou falando da palavra de Deus. Então, não tenho nada contra ninguém, mas eu estou falando sobre a palavra de Deus para que você não possa pensar que guardar o sábado, né, inflige, nem ganhar ou perder a salvação. Não, não é pelo sacrifício, é pela graça a salvação, pela graça, as dádivas da graça recebidas. Então, que você possa abrir sua mente, né, e o guardar do sábado não é o guardar para obter essa salvação. Guardar o sábado, domingo, segunda, terça, para o Senhor assim o faz. Mas para que haja salvação, o guardar do sábado, Deus não aceita dessa forma para se obter salvação. Você é livre para guardar, seja qual for o dia para o Senhor. Todos os dias é abençoado, é santo para Deus. Mas você escolhe o dia que você quer guardar para o Senhor, santificar, purificar a sua vida, né, ter sua devoção para Deus. E Deus recebe. Mas não guardar um dia específico como se fosse o dia para se obter salvação. Não. A bênção do Senhor, Ele dá a cada um qualquer dia. A salvação é pela graça, simplesmente pela graça.
nada mais, nem sacrifício, nada mais, porque o maior sacrifício já foi feito por Jesus Cristo, por todos nós, morreu, ressuscitou, e hoje é pela graça. Se você crê, recebe, e se você não crê, você não recebe, e não é por sacrifício, é pela obediência à graça de Deus.